Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo essa mensagem, você seja ricamente abençoado, abençoada por Deus. O texto que nós vamos ler hoje, vamos ler Sabe o nome dele? um pouco mais de versículos, um pouco mais do que de costume. Está em Êxodo 18, dos versículos 13, vamos até o 23. No dia seguinte, lemos assim: No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Amém. Maravilhoso. O povo estava ali no deserto, Moisés guiando o povo. Jetro, sogro de Moisés, vai ao encontro dele, levando a sua esposa Zípora, e eles se alegram, eles comem junto, e aquela festa toda. E no dia seguinte, vida que segue, Moisés vai fazer o que ele fazia todo dia. E quando Jetro viu só Moisés ali atendendo ao povo, Jetro ficou observando e depois ele conversou com Moisés, né? E eu achei interessante porque ele fala assim: não é bom isso que fazes. E nós temos muitas vezes o costume, quando alguém vai falar com a gente, a pessoa fala uma coisa que parece negativa, a gente já se defende. Mas Moisés não, Moisés ouviu quando Jetro falou: não é bom o que fazes. Ele poderia ter interpretado: ué, eu estou falando com Deus, tô, estou fazendo essa ligação entre Deus e o povo. Como que não é bom isso que eu faço? Mas não era o que ele fazia, era a maneira como ele estava fazendo. E Moisés continuou ouvindo, lembrando que Moisés era o líder. Moisés tirou aquele povo, aqueles milhões de povo do deserto. Mas Moisés tinha sido tratado já por Deus. Moisés não era soberbo. Moisés sabia ouvir. E Jetro continua dizendo a Moisés: se você continuar desse jeito, você não vai aguentar. Porque, embora Moisés fosse homem de Deus, embora Moisés fosse muito ligado a Deus, mas ele era ser humano. Ele era ser humano. Ele não se tornou um Deus por isso. Então, Jetro falou assim: vai ser uma hora que o seu corpo não vai aguentar. Então, faz a sua parte, ensina o povo, representa o povo perante Deus, ensina os estatutos, ensina eles como deve caminhar, ensina tudo direitinho, mas nomeia pessoas para que possa conversar com eles. Então, as causas pequenas, eles podem resolver. Quando for algo mais complexo, algo mais difícil, então eles levam até você. E Moisés atendeu, Moisés ouviu o que Jetro tinha para falar.
Deus falava com Moisés o tempo todo, é isso que é interessante, porque Deus falava com Moisés o tempo todo. E por que que Deus não falou isso para Moisés? Por que que Deus não falou nada em distribuir funções? Sendo lá no capítulo 33, no versículo 11, diz que Deus falava face a face com Moisés. E por que que Deus não falou isso para Moisés? Sendo que as outras coisas Deus falou para Moisés. Porque nós vivemos nesse mundo ainda. E embora Moisés tinha alcançado um nível acima dos outros de relacionamento com Deus, Moisés ainda é ser humano, Moisés ainda era homem. E muitas vezes a gente se confunde, tem pessoas que se confundem, chega num relacionamento tão profundo com Deus que acha que não precisa mais ouvir ninguém, que Deus não pode usar a boca de ninguém, que o outro não tem nada para lhe oferecer, não. Agora é só eu direto com Deus. Mas Moisés não, Moisés já tinha de fato sido tratado por Deus antes dele ir para o Egito para tirar o povo. Ele já havia sido tratado por Deus. Eu não sei o quanto nós fomos tratados por Deus, porque tem pessoas que às vezes diz que foram tratadas por Deus e a gente vê comportamentos que falam, ué, que tratamento é esse? Que o velho homem toda hora põe as suas garras para fora. Mas Moisés de fato tinha sido tratado por Deus, ele não era soberbo, ele atendeu o conselho de Jetro. Jetro é como se fosse outra pessoa, poderia ter dito, o que é, Jetro? Você está chegando aqui agora, só Deus sabe que a gente passou. O perrengue lá no Egito, o perrengue no deserto, a perseguição no mar, e agora chega você que não fez nada, não participou de nada, querendo dar conselho. Fala se isso não está falando com muita gente. Está. Porque tem gente que é assim. Ah, você está chegando agora e está querendo dar palpite? Não é que está querendo dar palpite. É para que a tua e a minha soberba não seja senhor da nossa vida. Não seja senhora a soberba, né? Não seja senhora da nossa vida. Mas que nós venhamos entender que por mais que nosso relacionamento com Deus se estreite, ainda assim nós somos seres humanos, nós somos limitados. E nós sempre seremos um corpo. A igreja de Cristo é um corpo. Cabeça é Cristo. Cabeça é Cristo. Então, por mais que seja estreito, por mais que a gente tenha alcançado algum nível de proximidade com o Senhor, nós somos corpo. Então, a mão sempre vai levar comida à boca. A mão vai se coçar. O olho vai enxergar para que o cérebro receba a informação. Nós vamos precisar um dos outros, então não despreze aquelas pessoas que Deus tem trazido para perto de você. Aquela pessoa que faz tempo que você não vê. Ah, chegou agora na minha vida, quer dar palpite. Não, ela não quer dar palpite. Ela é o Jetro da sua vida. Ou você é o Jetro da vida de alguém. Também não chegue na vida das pessoas não querendo se meter, dizendo, ai, não, eu tô vendo isso, mas eu não vou falar nada porque fulano é tão espiritual. Não, ninguém é tão espiritual assim que não precise ouvir o outro. Não pense que você vai ser palpiteiro, não pense que o outro vai ser palpiteiro, mas quem está de fora? Jetro chegou, tinha tanta gente ali, tinha Arão, tinha Miriam, tinha tanta gente, ninguém observou aquilo. Ninguém observou aquele cansaço de Moisés, porque todo mundo olhava para Moisés e via Moisés como o líder, sabe? Já tinham passado os perrengues dele de desobediência e viram o quanto que Deus era na vida de Moisés, e agora parece que ninguém tinha coragem de falar nada, e Moisés estava inocente naquilo, ele estava precisando ouvir. Então, por mais espiritual que a pessoa seja, ela precisa ouvir outras pessoas, alguém de fora. Então pare com esse negócio de achar que fulano é tão espiritual, é tão grande, né? Como as pessoas costumam dizer, é tão grande. Quem sou eu na fila do pão para falar alguma coisa para ele? Você é parte do corpo. Você é membro do corpo, aliás. Você faz parte do corpo. Então você deve sim falar. E você deve sim ouvir o que o outro tem para falar. Não coloque as pessoas numa redoma de ter um nome tão grande. Hoje em dia a gente tem tantas pessoas com nomes tão grandes que as pessoas não querem falar e as que estão dentro dessa redoma não querem ouvir.
Moisés ouviu Jetro e Deus assim permitiu. Deus poderia ter falado diretamente para Moisés? Poderia, claro que poderia. Mas Moisés não ouvia a Deus somente quando Deus falava face a face com ele. Moisés ouvia Deus quando ele falava através de outras pessoas. Ouça a Deus quando ele falar através de outras pessoas e seja boca de Deus quando ele quiser falar através da sua boca. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em tudo, absolutamente tudo, que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus. Amém.